Vascão da Gama é notícia. Fala Rodrigo Brandão. Amanhã o Vasco estreia na temporada 2024 e logo em dose dupla. A equipe enfrenta o Boa Vista pelo Campeonato Carioca, 7h30 da noite em São Januário, e às 10h30 é a vez do time principal entrar em campo para enfrentar o São Lourenço, lá em Punta del Este, no torneio amistoso. Mas vamos priorizar primeiro o jogo pelo Campeonato Carioca. O time que vai entrar em campo amanhã será comandado pelo William Batista, técnico do Sub-20, deve escalar uma equipe mesclada com jogadores que não viajaram para Punta del Este e fazem parte do time principal, casos do Capasso, do Miranda, do Barros, do Rodrigo, e ele vai fazer uma mescla com os jogadores que disputaram a Copinha. Agora se liga nesse detalhe, Azevedo. A última parcial de venda de ingressos para o jogo de amanhã contra o Boa Vista saiu agora de manhã. 15 mil ingressos já foram vendidos. Eu tô falando do jogo contra o Boa Vista amanhã em São Januário, partida que o Vasco vai atuar com uma equipe alternativa, não é o time principal. Então a expectativa é de casa cheia na estreia das duas equipes no Campeonato Carioca. Valeu, Azevedo? Valeu sim. Bom, o Vasco se preparando para estrear nesse Campeonato Carioca, só que não, né? Pois o Vasco principal, não sei nem como o torcedor vai dividir as atenções, né? São dois jogos, um seguido do outro, e o torcedor pode ter essa overdose aí de Vasco da Gama, mas acaba sendo interessante justamente esse último tópico trazido pelo Brandão. 15 mil ingressos vendidos já de forma antecipada para um jogo com o time alternativo. Mostra a conexão, a força do torcedor do Vasco da Gama, que comparece dependente de quem esteja dentro de campo. O torcedor vai torcer pelo Vasco, não é pelos jogadores. Então mostra ainda mais o carinho que o torcedor cruzmaltino tem. E pelos atletas que ficaram no Brasil, por um motivo ou outro, o Vasco já tem uma estrutura de atletas experientes na parte defensiva, né? Os experientes são com um pouquinho mais de rodagem, né? Não são velhos, mas atletas que têm um lastro no time principal do Vasco. Ó, miolo defensivo com Miranda e Capasso, e aí no setor de meio de campo, Rodrigo e Cauã Barros. Jogadores que já tinham atuado no Campeonato Carioca do ano passado e surgido com relativa qualidade, mas por conta de toda a construção da temporada do Vasco não tiveram tantas oportunidades porque entraram nessa pressão e nessa roubada. Então, são jogadores que trazem um pouquinho mais de experiência, qualidade pro Vasco e que podem servir como uma boa estrutura para o jogo de amanhã do Cruzmaltino. Então, fica a tônica de que, se o time não conseguir corresponder dentro de campo, o torcedor vai empurrar o Vasco nessa abertura contra o Boa Vista, que é um time que historicamente investiu bastante, mas por conta dessa reconfiguração de premiação e de dinheiro vindo da televisão, não faz aquele mesmo tipo de investimento. Mas o Boa Vista também, vou até dar uma conferida aqui, o Boa Vista também tem um treinador português, vou até conferir. O Boa Vista tem um português, Felipe Cândido, de 44 anos de idade. Ou seja, também é um outro modelo de futebol que será apresentado pelo Boa Vista nessa temporada de 2024, Azevedo. Ao contrário da torcida do Botafogo, a torcida do Vasco comprou a ideia desse jogo aí, mesmo com o time sub-20, não é isso, Brandão? Comprou e como comprou, né, Vitor? Ingressos já quase se esgotando. A última parcial, eu ainda não me atualizei a respeito dessa última parcial, mas a que eu tenho é que a de ontem à noite, 15 mil ingressos vendidos. 15 mil ingressos vendidos para assistir um time alternativo do Vasco, um time mesclado com atletas do time principal que ficaram no Rio, que não foram para a pré-temporada em Punta del Este, atletas que retornaram, que estavam lá na pré-temporada no Uruguai e retornaram, são 3, o goleiro House, o meia JP e o volante Matheus Carvalho, e mais alguns atletas da base. A gente lembra que o Vasco foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior e os jogadores que retornaram da Copa vão servir para compor o elenco em disputa do Campeonato Carioca. A gente lembra que o Vasco vai disputar as 2 primeiras rodadas do Cariocão com essa equipe alternativa. Esse jogo contra o Boa Vista amanhã e o próximo jogo contra o Sampaio Correia, o time titular, o time principal deve estrear na 3ª rodada. Então vamos trazer aqui uma projeção do time que deve entrar em campo amanhã, Vitor. Lembrando que o jogo vai acontecer às 7h30 da noite em São Januário, Vasco e Boa Vista. Provável Vasco deve ter o House no gol, o lateral direito Paulinho, dupla de zaga Capasso e Miranda, esses dois fazem parte do elenco principal, mas ficaram aqui no Rio de Janeiro. Leandrinho na esquerda. Meio campo com De Luca,
Barros, Matheus Carvalho e Marlon Santos. E no ataque, Orelhano e o Igor Paixão. Igor Paixão, garoto da base, até se destacou. Foi um dos poucos destaques do Vasco na Copa São Paulo. Não, Cauã, né? Igor Paixão é aquele cara do Curitiba. Não, o Paixão. Cauã Paixão e não Igor Paixão. Perdão, verdade. Igor Paixão verdade. era do Curitiba, tá lá no Final. Exatamente, Cauã Paixão, ele que se destaca. E vamos falar do Orelhano, cara. O Orelhano, ele deve começar essa partida como titular. O torcedor deve estar estranhando. Mas ele não ia embora? Sim, ele quer ir embora. Ele não vai permanecer no Vasco. Isso, palavras do próprio jogador. Por mais que a comissão técnica do Vasco tenha tentado convencê-lo a permanecer, dando a certeza de que ele teria mais chances nessa temporada, ele disse que não quer ficar. E o Vasco não vai segurar um jogador que não deseja ficar. Mas ele ainda tem contrato e tem um jogo pela frente. E o Vasco precisa dele. Além disso, não surgiu propostas pelo Orelhano ainda. Pode até ter aparecido algumas sondagens, mas proposta oficial, pelo menos que a gente tenha de informação aqui, não existe proposta. Então, o Orelhano segue sendo jogador do Vasco, então ele tem que jogar. Por mais que ele não queira, ele precisa jogar. Inclusive, ele marcou um gol no último jogo treino que o Vasco disputou com essa equipe. E, enfim, é um jogador que a gente sabe da qualidade dele, por mais que ele não tivesse tido uma boa performance na temporada passada, mas ele é um jogador de qualidade, foi contratado na época por 5 milhões de euros. Então é um jogador que tem qualidade e certamente vai jogar, vai pro jogo, por mais que ele não queira, mas ele tem que jogar. Enfim, agora falando da equipe principal. Quem nunca foi trabalhar sem estar com tanta vontade Quem nunca, assim, né, irmão? Quem nunca? Segunda, tempo chuvoso. Pois é. Pô, vamos falar do time principal agora, Vitor. O time que tá lá em Punta del Este vai entrar em campo pela primeira vez, oficialmente agora, amanhã, 10h30 da noite, o jogo, horário de Brasília contra o São Lourenço, lá mesmo em Punta del Este. E o time do técnico Ramon Dias, time que ele deve mandar a campo, deve ser o mesmo que jogou um jogo treino contra uma seleção de Maldonado e venceu por 4-0. O time deve ir com o Léo Jardim no gol. Lateral direito, o Robert Rojas, deve jogar improvisado. Dupla de zaga com o Medel e o João Vitor. Lateral esquerdo, o Piton. Meio campo é aquele mesmo da temporada passada. Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes. No ataque, Rossi, David e Verrete. Isso aí não deve ser nenhuma surpresa, a não ser que o Ramon Dias queira fazer algum teste ali, começar com um ou outro jogador, testar de repente um jogador que esteja ali no radar do próprio treinador, mas eu acredito que essa seja a equipe que entra em campo. Então amanhã, resumindo, 7h30, Vasco e Boa Vista em São Januário. 3 horas depois, às 10h30, Vasco de novo. Vasco e São Lourenço lá em Punta del Este, nesse amistoso que está sendo disputado pela equipe na pré-temporada, Vitor. O torcedor vascaíno tem entretenimento garantido para quinta-feira. Aliás, falando nesse jogo, vai ser curioso, né, Brandão? Pra ver alguns jogadores, pra gente observar alguns jogadores que estão voltando de lesão, mas que em tese fazem parte do time principal, que são o Capasso e o De Luca. Creio que esses dois estejam nos planos, né? Sim, eu acredito que sim também, pela qualidade dos dois. Capasso, chegaram 2 zagueiros no Vasco, né? Então, vai ter que se provar, né? Exatamente, vai perder um pouco de espaço, vai ter que se provar, sim. E o De Luca é um jovem jogador, né? Tem tudo para deslanchar nessa temporada, se não for atrapalhado novamente pela série de lesões que ele teve no ano passado.